Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo extremamente grave, um tempo de virada de época, um tempo em que valores, em que a ordem política, em que a nossa própria liberdade está ameaçada. Veja que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, 75 anos atrás. Ainda vivem alguns daqueles que lutaram esta guerra para garantir ao mundo alguma estabilidade, a paz da qual hoje nós gozamos, mas a qual está ameaçada por aqueles movimentos revolucionários que se organizaram, cresceram, se estruturaram e que invadiram todos os âmbitos humanos desde a Segunda Guerra Mundial. Veja bem que o que está sendo ameaçada hoje é a nossa liberdade. E quando digo liberdade, eu quero dizer liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de praticarmos a nossa fé, liberdade de irmos e virmos, de tomarmos decisões referentes à nossa vida, liberdade, portanto, de escolha. É isso que está ameaçado. E parece que a grande parte das pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo. É preciso que se despertem. Às vezes as pessoas evitam as discussões políticas porque, especialmente as pessoas religiosas, as pessoas que estão dentro da igreja, porque acham que essas coisas elas não devem se misturar. As pessoas que pensam assim estão erradas. Sempre devem entender que política não se trata necessariamente de algo mau. Onde há relações de poder, onde há relações humanas, ali há política. O problema é que as pessoas habituaram-se a pensar na política com essa caricatura que infelizmente nos foi apresentada por boa parte dos políticos profissionais, onde há mentira, onde há roubo, onde há enganação, a busca do interesse próprio em detrimento, né, do bem comum e assim por diante. Não é esse tipo de política, isso é uma deturpação da política. A política significa relacionamento, né, entre partes, especialmente quando envolve poder. E dentro da igreja há política. E a igreja tem que tratar da questão política por quê? Porque a depender como a questão política for tratada, a depender de como a questão política for conduzida, a igreja mesmo, ou seja, os membros da igreja, terão ou não liberdade de expressar a sua fé. Terão ou não liberdade de viver os valores nos quais acreditam. É isso que está em questão. Veja, agora mesmo, né, com esta pandemia que marca esta mudança de época, veja o que está acontecendo. O direito dos cristãos de exercerem a sua fé, ele tem sido solapado. O direito dos cristãos de viverem, de praticarem a sua religião, tem sido confiscado por autoridades políticas. É verdade que, infelizmente, na maior parte dos casos, com apoio, com anuência, né, das próprias autoridades eclesiásticas. Mas em muitos outros lugares, alguns bispos heróicos e padres heróicos, né, que iniciaram, que abriram as suas igrejas para que dar assistência ao povo que está tão apavorado neste tempo de pandemia, muitos padres foram penalizados. Padres presos, padres multados, ameaçados pela polícia e assim por diante. E sob a conivência das autoridades eclesiásticas maiores. Enfim, embora algumas vozes corajosas se levantaram, algumas poucas vozes corajosas se levantaram de alguns cardeais, de alguns bispos e de alguns padres para defender a liberdade de culto, defender então a liberdade de expressar a nossa fé e o dever que os homens da igreja têm para poder, na assistência às suas ovelhas, nesse tempo de desorientação e confusão, embora algumas vozes se levantaram, a maior parte foi covarde ou omissa ou pior ainda, né, até criticaram aqueles que estavam aí dando assistência, estavam dispostos a sofrer as consequências para dar assistência às suas ovelhas. É inimaginável pensar em Jesus escondido dentro da sua casa, do seu palácio, enfim, nem palácio ele jamais teria, né? Enfim, dentro da sua comodidade e deixar as suas ovelhas à deriva. Inimaginável isto, esta que tem sido a atitude de vários bispos, de vários padres, da maioria deles, né, expressando a sua falta de fé, expressando a sua covardia, embora usa-se o pretexto de cuidar da saúde, mas isto também é cuidar da saúde, inclusive física, inclusive psicológica. E acima disso tudo está, né, a fé do nosso povo.
a responsabilidade pelas ovelhas, pelo rebanho de Deus, que está desorientado, que está desesperado, que está aí apavorado com todo esse terrorismo midiático que tem sido feito em torno desta questão da pandemia e de outras mais. Enfim, mas isso é para dizer que tudo isso passa por questões políticas. O que vou falar aqui refere-se à política do Brasil, mas pode se aplicar à política de Portugal, dos Estados Unidos ou de qualquer outra coisa, porque se trata de coisas que são semelhantes que têm acontecido nas diversas nações, especialmente do mundo ocidental, do mundo livre, onde existe ainda alguma coisa de democracia. Vejam bem, nesses últimos meses nós temos assistido uma aliança desses movimentos revolucionários que estão dentro do governo brasileiro, dentro do Estado brasileiro, para poder barrar o avanço destas reformas que o presidente Bolsonaro tem tentado implementar. Olha, há muitas críticas ao próprio Bolsonaro, à postura dele, eu mesmo tenho. Mas agora não é o momento de discutir as falhas dele no governo e nem as suas falhas pessoais. Isto não é o momento agora. O que precisamos é de nos unir para colocar fim à ditadura, especialmente do judiciário, ali encabeçada pelo STF, a Suprema Corte do Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal que têm intervido indevidamente no Legislativo e especialmente no Executivo. É absurdo o que está acontecendo. É absurdo o que está acontecendo, como que o judiciário, extrapolando as suas funções, tem se metido a fazer leis, a modificar leis, coisas que não cabe, não compete a eles. Isso compete àqueles que foram eleitos para tal função, ou seja, o Parlamento, a Câmara e o Senado. Depois, também se metido em ações do Executivo. Olha, foi um absurdo o que aconteceu há algumas semanas atrás, quando o Alexandre de Moraes, esse ministro do STF, ele impediu a posse do diretor geral da Polícia Federal, que foi nomeado pelo presidente, sendo que constitucionalmente, pela lei do Brasil, pela nossa lei máxima que é a Constituição, esta é uma atribuição do presidente. E confesso que fiquei muito decepcionado com a atitude do presidente em engolir esta situação. Não era o caso. Ali, porque não foi a primeira vez que não é a primeira vez que eles interferem nisto. Interferiram ali quando eles, já antes, modificaram a questão da prisão em segunda instância para dar liberdade ao bandido Lula. E depois há tantos outros que deveriam estar atrás das grades por conta de roubar da nossa nação e assim fazendo com que a corrupção se alastrasse sempre mais. O STF ele tem advogado em favor de bandidos já faz tempo. Mas todo aquele STF, é isso que se precisa entender, todo esse STF que está aí foi nomeado por governos de esquerda, revolucionários, que estão alinhados com esta agenda da nova ordem mundial, que estão alinhados com este compromisso de solapar os valores cristãos, de combater aquilo que é conservador, para que, assim, a agenda da nova ordem avance. Embora façam parte de organismos diferentes, estão ligados a partidos diferentes, todos eles, nesse sentido, vão na mesma direção. Ou seja, fazer com que esta nação, aqui nós estamos falando do Brasil, mas isso vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, vale para os outros lugares onde há ainda democracia e onde existem valores ocidentais, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, onde, em outras palavras, o povo é conservador. Enfim, eles têm sempre caminhado nessa direção. Por isso, aprovaram a união civil de homossexuais, por isso aprovaram o aborto em alguns casos, por isso transformaram ali a Suprema Corte em um grande tribunal, não de julgamento, mas de defesa e de garantia da impunidade e de soltura daqueles que a primeira instância ou segunda condenasse por conta da sua, especialmente, corrupção. É preciso reagir a isso. É preciso reagir a todo esse desmando do STF. Vejam bem, só para poder fazer aqui algumas das ações. Veja, o ministro Alexandre de Moraes impediu
a posse do diretor-geral nomeado pelo presidente. Depois, o ministro Celso de Mello queria confiscar, consultou a possibilidade de confiscar o celular do presidente. Depois, obrigou a divulgar, quer dizer, deu uma ordem para divulgar a fita de uma reunião privada, ministerial, por conta de uma denúncia estúpida do ex-ministro Moro, que, aliás, vou fazer aqui um parênteses, salvaguardando as coisas boas que ele fez em favor do Brasil quando estava na Lava Jato, tirando isto fora, revelou-se ali um verdadeiro Judas Iscariotes mesmo. E graças a Deus ele saiu. Não sabia, confesso aqui a vocês, não sabia do histórico do Moro em relação a vários pontos, mas sobretudo em relação à questão da vida, né? Antes, o Brasil inteiro torcia para que ele pudesse ser ministro do STF. Hoje, graças a Deus, não vai ser, porque se ele fosse ministro do STF, ele, a partir daquilo que ele falou em sua tese doutoral, ele seria um daqueles a votarem pela aprovação do aborto. E nisto também tem culpa o senhor presidente Bolsonaro, porque é evidente que ele sabe dessas coisas ao escolher alguém para o seu ministério, sabe das coisas. E há muitos outros em redor dele que também são a favor do aborto, inclusive o seu vice-presidente, o general Mourão, que é abortista, que é maçom. Enfim, aqui a culpa sim do presidente de se acercar de pessoas que não defendem as mesmas bandeiras que o elegeram. Que são as bandeiras pelas quais nós votamos e apoiamos o Bolsonaro. Quer dizer, por ser a favor da vida, contra o aborto, por ser a favor da família, contra a ideologia de gênero, contra a ditadura homossexual e assim por diante. É preciso que se coloque também os pingos nos is e se reconheça a falha do presidente no que se toca a esse ponto, ou seja, de pessoas que o cercam. Há pessoas que realmente não dependem dele diretamente, mas há muitos daqueles que ele escolheu para assessorá-lo, para estar com ele. Então são pessoas que defendem bandeiras contrárias. E nesse sentido, graças a Deus, tivemos um livramento sim em relação ao Moro. Mas veja, se acontece alguma coisa com o Bolsonaro, por exemplo, né? Então quem que vai assumir a presidência? O vice, que é abortista e maçom. Então ele tem culpa nisso sim. Mas deixando de lado as culpas do presidente, que não é o momento de nós discutirmos de maneira mais profunda agora, queria apenas convocar o nosso povo. Chamar um pouco a responsabilidade acerca do que está acontecendo. Veja, o STF ele tem mandado fazer buscas e apreensões, tem prendido pessoas que são apoiadoras desse governo, apoiadoras desse presidente. E não porque tenham feito algo de errado, mas por crime de opinião, por criticarem o STF, que é totalmente criticável. Aliás, se há um órgão, uma instituição que hoje merece criticação, é o STF, não enquanto instituição, mas muitos dos seus ministros, quase todos eles, né, que expressam ideias contrárias ao anseio da população. Porque democracia, teoricamente, seria isto. É um governo do povo, pelo povo e para o povo. Não é? Então, as instituições têm que ser submissas à vontade popular. E a vontade popular, ela é conservadora. Veja que o povo brasileiro, por exemplo, é contra o aborto. O povo brasileiro é contra a ideologia de gênero, é contra essa perversão sexual nas escolas. O povo brasileiro é a favor do porte das armas, por exemplo, do cidadão escolher se quer ter ou não. O povo brasileiro é a favor da instituição como a polícia, por exemplo, em detrimento, sim, daqueles que são bandidos, daqueles que colocam em risco a segurança e a vida dos cidadãos de bem. Então o povo brasileiro é conservador, é cristão, é a favor de que haja liberdade de culto, é a favor de que as pessoas tenham o direito de decidir sobre o seu próprio destino. E tudo isso é que tem sido comprometido, tudo isso é que tem sido, vamos dizer, transgredido, tem sido negado pelos ministros, por vários ministros do STF. Eles não têm respeitado o povo. E quando eles entram na casa de cidadãos, inclusive de parlamentares, inclusive de deputados federais, estaduais, senadores, para poder apreender celulares, computadores, aparelhos pelo qual eles se comunicam com o povo. A partir do momento que quebram o sigilo bancário, o sigilo desses celulares, etc., qualquer cidadão
está em risco de ter a sua privacidade, de ter os seus direitos individuais violados por uma Suprema Corte que não aceita crítica. É preciso protestar, é hora do povo se levantar. Fico decepcionado sim com o presidente, que deveria ter, já falei e repito, tido uma atitude mais enérgica sim. Mesmo que venha com essa coisa, tem que ser prudente, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Olha, já deu. Isto ultrapassou já faz muito tempo os limites do razoável. Não se pode aceitar isto, porque veja, quando o ministro impediu a posse do diretor da PF, transgredindo a Constituição, impedindo o presidente de exercer o seu legítimo poder de nomear estes cargos, então foi cruzada uma linha que jamais poderia ter sido. E como o presidente não fez nada, acatou ali aquela decisão, deu ali esperneou um pouco, fez algumas reclamações, mas acatou. Seguiu-se a este desmando muitos outros. Este inquérito inconstitucional, ilegal, que foi instituído pelo Dias Toffoli em 2019 para perseguir os opositores, os críticos do STF, né, a pretexto de que estavam colocando em risco a segurança dos ministros, a segurança da democracia e assim por diante. A partir do momento em que eles vêm taxando ali a imprensa inteira, o STF e outros atores aí, colocando esses protestos da esquerda, dos antifas, que são, na verdade, os verdadeiros fascistas, que depredam patrimônio, que levam armas para os seus protestos, né, que destroem o bem público e taxam estas manifestações como democráticas. E, ao mesmo tempo, estão ali caricaturando as demonstrações daqueles apoiadores de Bolsonaro, ainda que às vezes haja um ou outro que exagere em algum ponto, isso não importa, mas estão taxando estas manifestações pró-governo como antidemocrática, porque tem ali um ou outro que pede AI-5 ou intervenção militar, que inclusive é um direito de alguém pedir. A questão seria se o presidente efetivamente cruzasse a linha, violando a Constituição e fizesse algum tipo de arbitrariedade, coisa que não foi feito. Embora muitas vezes ele fale muito, tem destempero na maneira de dizer, mas efetivamente, em atos concretos, não aconteceu isso nenhuma vez. Então, é preciso que o povo cobre sim do presidente uma atitude mais coerente com o seu discurso de campanha. Ele não pode ser submisso ao sistema que quer destruir ali, quer criminalizar o conservadorismo, quer criminalizar a opinião. Quer não, tem criminalizado e tem tomado atitudes concretas em relação a isso. Por isso, as buscas e apreensões na casa dos apoiadores do governo, os bloggers, youtubers, enfim, comunicadores sociais, de deputados, inclusive, desrespeitando ali essa prerrogativa parlamentar, da liberdade da inviolabilidade da expressão, da comunicação e assim por diante. Enfim, a perseguição tem sido feita. E eu acho muito lamentável que o presidente fale coisas como, falou outros dias atrás. Porra, isso acabou. Mas acabou coisa nenhuma. Depois que ele falou isso, vieram várias outras atitudes. Este senhor aí, esse ministro careca aí, cabeça de ovo, Alexandre de Moraes, mandou prender pessoas, mandou confiscar bens, mandou fazer busca e apreensão, e a Polícia Federal executou. Enfim, olha, aqui também eu não passo pano para a Polícia Federal nesse sentido. A Polícia Federal é uma instituição respeitável, é verdade, mas pelo amor de Deus, não se pode querer executar, não se pode executar uma lei, uma ordem que seja absurda, que seja injusta. Tem que haver algum canal de comunicação entre o presidente e o diretor da Polícia Federal para poder dizer, olha, esse tipo de ordem não se pode cumprir. Não se pode violar ali os direitos básicos de um cidadão a pretexto de suposições, que na verdade são apenas desculpas e pretextos para poder intimidar e calar aqueles que têm uma opinião conservadora. Irmãos, é preciso que o povo proteste, é preciso que nós abramos a nossa boca. Isso não pode continuar assim. É preciso fazer alguma coisa, do contrário, nós vamos ser silenciados ali à força. É preciso reação. Estes ministros que têm feito a transgressão da lei e da Constituição, que têm agido de maneira autoritária, abusando do poder para poder oprimir cidadãos comuns e mesmo parlamentares, estes precisam cair, sim. Eles precisam ser tirados, eles precisam ser empinchados, é preciso haver alguma coisa.
Não se pode aceitar passivamente esse tipo de situação. Cabe ao presidente tomar atitude. E os únicos apoiadores, de fato, do presidente, não tem imprensa, os parlamentares são poucos, os apoiadores dele na verdade, é o povo. O povo precisa dar esse sustentáculo, e ele precisa ter um pouco mais de tutano, um pouco mais de coragem, sair um pouco do discurso, da bravata, do esperneio e ir para atitudes concretas, né? Assim como eles têm feito. O Alexandre de Moraes não ficou falando muito, apenas agiu. Então, e agiu de maneira errada em desfavor de quem é conservador. Está na hora do presidente parar de ficar falando e agir em favor do povo brasileiro, em favor da nossa liberdade. Falar, ficar lacrando apenas não resolve. É preciso agir concretamente. Está muito certo Olavo de Carvalho quando faz a sua crítica ao presidente, dizendo dessa passividade, dizendo desta adequação, desta acomodação à situação. Enfim, não se pode fazer isso. É preciso reagir ou, quando nós quisermos lutar, já vai ser tarde demais. É isso. Que Deus nos dê a capacidade de analisar essa situação, de mantermos-nos firmes na nossa fé e na defesa dos direitos. E quando eu falo aqui dessa questão política, é por causa da liberdade de religião. Se nós não reagirmos agora, nós daqui a pouco não vamos poder viver a nossa fé, não vamos poder praticar a nossa religião, não vamos poder então expressar aquilo que está na Bíblia, aquilo que está no catecismo, aquilo que são os nossos princípios de maneira livre. É isso que está em questão. Ou nós lutamos agora pela liberdade de expressão, ou nós barramos estes abusadores do STF agora, ou então eles vão nos barrando um a um, até que nós estejamos bloqueados. E depois não adianta ficar chorando o leite derramado. Agora é tempo de reagir. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê força e nos dê perseverança na luta pelos valores que nos foi legado por Cristo e defendido a custas de muitas vidas, por tantos que lutaram para que nós pudéssemos viver, especialmente nesse período pós-Segunda Guerra, esta liberdade da qual hoje nós gozamos. Que seja honrado o sangue daqueles que lutaram pela liberdade, que sejam honrados os valores que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, especialmente o valor da liberdade de expressão, da liberdade de culto, o valor desta liberdade de pregarmos o Evangelho e de semearmos a nossa fé sem sermos interrompidos por aqueles que têm uma ideologia revolucionária, que não acreditam em Deus, mas são inimigos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.